Estamos recebendo aqui no programa nossos convidados de hoje, o Rafael Schmidt Valdez, que é professor de Direito Previdenciário, Marcos Roberto Flores, servidor público do INSS, Olegário João da Silva, que é advogado, e também a advogada Ângela Volpato. Exatamente, a gente possa tirar algumas dúvidas, né? Muito debate, muita discussão. Nós temos, inclusive, eu gostaria, antes de conversar com os senhores e com a senhora, doutora, que a Dani, por favor, falasse para nós uma mensagem que o Pissetti mandou, Luiz Carlos Pissetti, que também é advogado do Itajaí, né? E que tem uma opinião também a respeito dessa situação que vale a pena ser colocada no ar aqui, para a gente até começar a comentar. Bem, nós vamos ler na íntegra. Bom dia aos convidados. O Dr. Luiz Carlos Pissetti mandou um recado fundamental para que a gente comece esse debate. Interessante a fala dele, diz o seguinte: essa matéria é muito intensa e grave. As reformas, digo as, no plural, precisam sim serem feitas. Contudo, o governo falha na comunicação popular e o povo majoritariamente fica contra. Não aqueles que protestaram sem rumo na sexta-feira, mas a maioria, silenciosa, está contra e nem sabe por quê. De outro lado, o governo é fraco e carece de legitimidade e não dá exemplo. Deveria fazer a reforma do governo, reduzir a máquina, deixar o toma lá da cá com o Congresso e falar sério, dando exemplo. Mas precisamos de muito mais reformas. A reforma política, precisamos mesmo de 2 casas legislativas, Câmara e Senado? Temos o legislativo mais caro do mundo. Precisamos da justiça do trabalho, da justiça militar, precisamos da reforma tributária. Quem trabalha paga muito e o sistema é injusto e pesado. Precisamos repensar a federação e sua representação. Enfim, precisamos atravessar este período líquido e discutir estas teses numa campanha política que dê representação e legitimidade a quem conduzirá as pautas. Sobre a militar, nós temos levantamentos sobre os professores, sobre as mulheres, a mulher no campo. Tem muitas pautas para serem levantadas. Vamos começar com qual, senhor Elias? Vamos começar cumprimentando o Rafael Schmidt Valdez, que é professor de Direito Previdenciário. Rafael, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Rafael? O que você acha dessa situação toda que se comenta hoje? Fala-se muito em reforma, o povo às vezes não está informado sobre efetivamente o que quer se fazer em termos de reforma nesse país. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Com relação a essa questão da reforma, bem, são 2 pontos, né? A reforma necessária, sim, a reforma necessária, né? Talvez na magnitude que está vindo, talvez não, ok? O povo tem acesso à informação? Não, não tem, né? E por quê? É uma questão histórica. Então, não é de hoje que o povo não tem acesso à sua informação, não é de hoje que o povo ele não tem acesso aos seus direitos e aos seus deveres também. Aliás, tem muitas pessoas que exercem atividade remunerada que acham que, por ser autônomos, não têm obrigação de contribuir para a Previdência. Tem sim. Então, não é só uma questão de reforma de conhecimento e publicação, de acesso à informação de direitos, mas também acesso à informação de deveres. Então, isso é uma questão cultural. Nós temos, então, que romper barreiras culturais no nosso país para que, então, realmente as pessoas tenham ideia do que está acontecendo, para que possa, eventualmente, ocorrer uma reforma. Com relação a mensagem recebida e lida anteriormente, eu acho que, com a devida vênia, né, acho que a justiça do trabalho ela é importante, sim, porque tem que ter alguém que verifique o direito do empregado, não só do empregador, né, mas acho que, antes de qualquer tipo de reforma acontecer, inclusive é algo que eu defendo há bastante tempo, há de se ter uma reforma no plano de custeio, agora falando sobre a reforma previdenciária, né, antes de mexer em benefício. Porque nós temos um problema que é diagnosticar o que há de déficit ou não há. Então, aliás, isso é uma grande pergunta que se fala, né? A Previdência Social, ela é deficitária? Né? Então, veja bem, esses tempos atrás eu fui falar um pouco sobre isso, né? Eu daria 2 respostas para essa pergunta. A primeira é de que, pela lógica constitucional, a Previdência Social é impossível ser deficitária. Porque não existe um orçamento só para a Previdência, existe um orçamento para a Seguridade. Porque quando a gente fala em proteção social brasileira, a gente fala em algo maior, algo macro. E a proteção social brasileira, instituída pela Carta Magna, no texto constitucional, a partir do artigo 194, nós temos que a Seguridade Social é um conjunto de proteção, feita pela Previdência, pela assistência e pela saúde. E nesse sentido, não há um custeio tão somente para a Previdência, ou tão somente para a assistência, ou tão somente para a saúde. Há um custeio para o sistema. Então,
A lógica de sistemática de fonte de custeio por benefício ao serviço saiu do nosso ordenamento constitucional, do nosso ordenamento jurídico, desde a época da Lopes, de 1960. Então, na época da Lopes, de 1960, a gente sabia a entrada e a saída, qual era o recurso que estava entrando e para que ele era destinado. E hoje nós não sabemos. Então, hoje, a gente falar que a previdência é deficitária, nós não conseguimos diagnosticar se realmente ela é dentro da lógica constitucional, porque todo o dinheiro vai para uma única poupança, entendeu? Uhum. No mesmo sentido, aliás, em outro sentido, como eu disse que daria duas respostas, né? A lógica, e aí eu falo em lógica, eu não falo em texto constitucional, nos faz crer que a previdência deveria se manter das contribuições sociais. Ou seja, das contribuições dos empregados, das contribuições dos contribuintes individuais, dos trabalhadores avulsos. E aí, realmente, ela não se sustenta. Por quê? O nosso país ele é preponderantemente rural. Então, é fácil, é só a gente pensar quantos tios nós temos. Esses tios que nós temos, tá? Ou os irmãos dos nossos avós, são as pessoas que antigamente entraram no sistema e começaram a contribuir para sustentar as pessoas que eram uma minoria, que nasceram no meio urbano. Só que essas pessoas, hoje os nossos tios, estão subindo na pirâmide e quem vai sustentar as suas aposentadorias somos nós. Então, por exemplo, eu lá em casa somos em 2, eu e minha irmã. E eu só tenho um filho hoje. E talvez não pretendo ter mais um. E é fácil, é só a gente verificar aqui no grupo quantos filhos nós temos e quantos a gente quer ter, entendeu? Ou quantos os nossos filhos vão ter. Então, e isso é um problema para a Previdência. Por quê? Porque são essas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho e vão começar a contribuir para pagar o tal do rombo da Previdência aqui. Como eu disse, constitucionalmente não existe. Mas é um assunto que dá bastante pano para manga e eu vou deixar a pessoa falar aqui um pouquinho também. Perfeito. Vamos ouvir então o Marcos Roberto Flor, que é servidor público do INSS. Como é que os servidores do INSS estão vendo, estão analisando essa situação? Por exemplo, eu tenho uma preocupação. Eu já estou no 6.0, a ideia é que com 6.5 eu estivesse me aposentando, mas agora eu já fiquei na dúvida. Será que eu vou conseguir me aposentar com 6.5? Bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes da Rádio Menina. Bom, realmente, quando a gente trabalha no INSS como eu trabalho e tem uma perspectiva de reforma da Previdência como se está tendo nesse momento, já teve outras em outros momentos, eu estou há 23 anos trabalhando no INSS e sei o quanto isso repercute para os segurados de uma maneira geral, né? O quanto eles vêm procurar o INSS para saber exatamente essa questão que tu acabou de me fazer. Ou seja, eu vou ter direito e o que mudou agora? Eu falei, não mudou nada ainda. Existe uma perspectiva de mudança e que isso pode te causar prejuízo ou não, dependendo do que realmente for aprovado na reforma. Então, eu, como operador do direito previdenciário lá no INSS, no âmbito administrativo, tenho bastante dificuldade nesse sentido. Primeiro, porque a reforma está para vir, a gente sabe mesma coisa que o segurado sabe, ou seja, aquilo que está sendo falado na televisão, mas de concreto a gente não tem nada. Eu sou a favor, de uma maneira geral, na reforma previdenciária, acho que aquilo que o Rafael falou é verdade, ou seja, tem que haver reforma, senão a gente pode correr o risco de não haver pagamento de benefício no futuro. Eu não falo no futuro, ano que vem, no futuro daqui 10, 20, 30 anos, certo? A longo prazo, se não for feita realmente uma reforma da Previdência, acaba a gente tendo problema de quem não recebe não vai receber e quem recebe vai deixar de receber. E é isso que a gente não quer. A gente quer que a Previdência seja perene. Para isso, realmente, há necessidade de fazer reforma previdenciária. E eu, como operador do direito lá, no INSS, tenho essa dificuldade. Claro que a gente está ali para dar informação. E é aí que a gente percebe o quanto o segurado, o quanto a população está desinformada. Eles sabem daquilo, mais ou menos daquilo que se escuta um do outro, mas efetivamente eles não sabem exatamente o direito que eles têm. Nem do atual que está publicado, que está lá disponível para ele verificar, e nem do que vai vir. Então a gente tem uma grande dificuldade e a gente tenta minimizar os ânimos, porque a gente sabe que aquilo ali vai repercutir para o resto da vida dele, uma aposentadoria precoce. Então, pelo menos da melhor maneira possível, faça. Tu quer se aposentar com esse valor? Dá para aposentar? Não dá. Tu precisa esperar esse tempo. Só que tem uma reforma vindo por aí, então tu tens que aguardar a reforma. Eu falo sempre assim, vamos aguardar a reforma, não tem o que ficar se descabelando. Vamos aguardar a reforma. Tu quer se aposentar com esse valor? Dá para aposentar hoje? Dá. O valor muito baixo. Quer melhorar? Melhora. Espera mais um pouco. Mas tem a reforma. Vamos esperar a reforma. Só depois da reforma que a gente vai saber exatamente o que eu vou dizer para ti. Se é para esse caminho, se é por esse caminho e assim por diante. Então, é nesse sentido que a gente trabalha
para tentar dar o maior número de informação possível para o segurado, para minimizar qualquer tipo de prejuízo para ele. Perfeito. Vamos ouvir também o advogado Olegário João da Silva. Doutor Olegário, bom dia. Em função desses anúncios de reforma, como é que estão os advogados? Estão sendo muito procurados para informação? Bom dia, Elias. Com certeza aumentou a demanda, né, em face das dúvidas que nós mesmos, advogados, ainda temos, né? E aí, graças a Deus, a gente tem contato com pessoas que conhecem muito do sistema, como o professor Marcos e o professor Rafael, e é onde que a gente se assegura para trocar ideias. Com referência até a colocação do Pissetti, ele tem razão em muitas coisas do que ele falou. Que quando se falar em reforma da Previdência, a gente tinha que ter um conjunto de reforma, Elias. Eu, inclusive, coloco sempre aos meus colegas que nós precisamos de um novo pacto federativo. Nós temos que discutir a sociedade como um todo, discutir as leis trabalhistas como estão sendo discutidas aí, mas não sendo aprovadas da forma que estão sendo. Ela tem que ampliar o debate. E aqui eu quero colocar como é que a gente tem feito advogados nesse sentido. Dentro da nossa OAB, a gente faz muito debate sobre essas questões aí. Questões da reforma da Previdência. Ela é legítima? Esse Congresso é legítimo para propor as reformas? Tá? Qual a base que eles estão tendo para propor essas reformas? Na verdade, ela pelo que a gente vê, numa ótica política, jurídica, simplesmente números. Tá? Não está se falando... inclusive está se desrespeitando todo o ordenamento jurídico que tem aí. Vai ter muito questionamento na justiça, tu pode ter certeza disso, Elias, porque direitos vão ser retirados de pessoas que já adquiriram ou que estão para adquirir. Perfeito. Doutora Ângela Volpato, que é advogada também. Doutora Ângela, pensamento da senhora a respeito dessas questões em discussão hoje. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos outros radialistas, a todos os convidados. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia, todos os nossos ouvintes. E a respeito da reforma da Previdência, eu sou contrária. Eu acredito que existe uma possibilidade de reforma, mas não nos moldes que estão sendo divulgados. É necessária essa reforma, mas não da maneira que está sendo divulgado. A respeito da procura dos clientes, a respeito disso, como os outros debatedores explicaram, muitas pessoas estão com dúvidas e não sabem nem o que está valendo agora e o que será reformado. Isso é muito importante. A respeito das reformas, eu vejo que teria que ter algo do gênero, mas a idade mínima de 65 anos é muito grave, porque muitas pessoas não vão conseguir atingir essa idade mínima, principalmente no Nordeste, quando a expectativa de vida é muito baixa. Aqui no Sul ela é um pouquinho melhor, mas também não chega a uma idade muito alta. E as outras reformas também são maléficas para o segurado. Então, eu vejo que a maioria das propostas da reforma não são necessárias. São necessários alguns ajustes, mas não da forma que está sendo mencionado. Dani, a nossa equipe de reportagem, nossa produção, ouviu também algumas pessoas a respeito sobre o tema em debate, o tema em discussão no dia de hoje. Por favor, Dani. Sim, vamos pegar o gancho que a doutora falou sobre a idade, né? E diz agora que o trabalhador deve ficar na empresa até 65 anos. E o jovem trabalhador deve falar várias línguas, ter doutorado, ter mestrado para ter uma oportunidade. Como que ele vai ter uma oportunidade se o trabalhador deve permanecer na empresa até 65 anos? Afinal de contas, o mercado de trabalho está preparado para isso? Os jovens no mercado de trabalho, com esta reforma trabalhista, eles serão atingidos de qual maneira? 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos estão desempregados. Entre os trabalhadores na faixa dos 14 aos 17 anos, a taxa de desemprego atinge cerca de 40%, segundo informações do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. Para se ter uma ideia, em comparação ao ano de 2015, por exemplo, a taxa de desemprego aumentou quase 10 pontos percentuais nessa faixa etária, em que predominam jovens aprendizes, que trabalham menos horas por semana. Imagina os que trabalham mais horas, né? E para a faixa de idade dos trabalhadores entre 18 e 24 anos, no que diz respeito aí aos recém-formados, que pagam caro para se especializarem, a taxa de desemprego também é bem expressiva.
investir no novo, em novas vagas, não tem sido a realidade das empresas, que, pelo contrário, estão enxugando cada vez mais as suas contas, né? Com a reforma trabalhista, né, o que vai ser efetivado, na verdade? Eles vão valorizar o profissional que já tem mais de 60 anos, que não está tão atualizado com as contemporaneidades da tecnologia, enfim, ou vão se abrir novas portas, né, para o jovem trabalhador. Nós temos aqui a participação de um ouvinte da Rádio Menina e também de um empresário. Ele é empresário da área do setor de educação. Está no áudio do senhor Elias, é o dono da Avantes, o senhor Mohamed. Nós temos ali a fala dele dizendo, né, ele que vem de educação, e aí? Você vai continuar nesse mercado preparando os jovens, se pode vir que eles não tenham oportunidade se essa reforma trabalhista realmente acontecer. Lembrando que você, ouvinte, também pode participar aqui conosco pelo nosso WhatsApp 9174 1005, 9174 1005. Foi o último áudio que eu mandei para o senhor. Senhor Elias, já está lá a sonora do senhor Mohamed. Vamos ouvi-lo, né? Vamos ouvi-lo então, com certeza. Olá, tudo bem? Para te falar a verdade, eu não concordo com essa reforma previdenciária da qual você está falando. Mas, mesmo assim, eu acho que os dois têm espaço no mercado. O jovem, sim. Às vezes, até muito jovem, ele se destaca, entendeu? Na parte de tecnologia, de startups. Né? Nossos jovens, eles são muito criativos, né? Então, existe uma repaginação no mercado. Tanto que a gente está vendo muitas substituições de muitos empregos no mercado, até em função dessa tecnologia e dessa criatividade desses jovens. E como o nosso idoso hoje de 80 anos, ele mais ou menos representa fisicamente o nosso 80 de hoje, ele representa o de 60 de uns 50 anos atrás. Então, com essa expectativa de vida cada vez mais alta e com essa qualidade que precisa ter esse setor também acredito em pessoas experientes no mercado que continuam ativas até por mais tempo. Isso não quer dizer que tenha que estender ou fazer uma reforma para contemplar isso, porque é mais do que merecido que eles se aposentem cedo. Claro que quando o Mohamed fez essa alusão, ele deve ter colocado na sua frente, na mente, o Artenir Werner, né? Que é um cidadão que já foi prefeito do Rio do Sul, deputado, presidente da Casan e o fundador da Avantes, da Faculdade Avantes em Balneário Camboriú, que tem uma idade já, diria, avançada, mas que mesmo assim continua lá. Eu, quando encontro, ele fala: e aí, prefeito, como é que tá? Porque ele está sempre lá na Avantes, vendo as obras em andamento, vendo a construção. Agora, a doutora Ângela falou assim, né? Não, que na uma boa parte do Brasil, inclusive no interior de Santa Catarina, né, doutora Ângela? A gente pega a região de Lages, por exemplo, que a gente morou lá e conhece, ou mesmo no meio oeste de Santa Catarina, no extremo oeste, os trabalhadores chegam num determinado tempo, não conseguem mais trabalhar. Não consegue mais agir, não consegue mais trabalhar num frigorífico, vão ficar desempregados e desaposentados? Isso, com certeza. O que eu me preocupo é que essas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, elas não vão conseguir atingir os 65 anos, elas não vão conseguir atingir esses 25 anos de contribuição. E uma vez que esse idoso seja mandado embora, seja demitido, ele não vai conseguir ser reinserido no mercado de trabalho. Porque nós sabemos que os jovens, eles substituem os mais velhos, tendo em vista os menores salários e as condições físicas realmente. Então, o que eu vejo que vai acontecer é que o INSS ele quer economizar com essa reforma da Previdência, mas ele pode não economizar, porque essas pessoas, não podendo se aposentar, vão procurar os benefícios por incapacidade. Então, terão cada vez mais auxílios-doença e aposentadoria por invalidez. Perfeito. Quer dizer, é diferente uma pessoa que começa a trabalhar aos 16 anos para suprir o sustento da sua família, né, como criança ainda, não pode estudar, tem que trabalhar para suprir o sustento da família, e aí não vai chegar aos 65 anos, pode ter certeza que não vai chegar nunca aos 65 anos. Quando chegar na aposentadoria, é direto para o caixão, é direto para o cemitério. É diferente de quem está na faculdade, que está se preparando, como disse o próprio Mohamed, né? Aí esse tem uma expectativa de vida bem maior, bem mais ampla. O trabalhador braçal, o trabalhador normal, não, né?
Com certeza. O governo, quando ele fala da reforma, ele fala que a pessoa começa a trabalhar com 25 anos. Mas a maioria das pessoas nós sabemos que começa com 16, 17 anos. Então vai chegar aos 55, 60 anos sem forças para trabalhar e sem o valor da aposentadoria. Tem mais gente que participou conosco, tem mais gente que deu opinião, Dani. Sim, nós temos a informação de uma advogada, a doutora Kathleen Batista, que me orientou quanto à mudança no campo, mas para as mulheres. A mulher vai ter o prazo estendido, mas os homens não. Ela dá a opinião dela dizendo por que. Nós temos o áudio. Pode soltar, por favor. Hoje, o trabalhador rural, o que acontece? A mulher se aposenta aos 55 anos e o homem aos 60 anos. Mas aí que está a diferença, porque para a mulher hoje, com essa reforma, vai passar para 57 anos. Então, só no caso da mulher que vai se estender o prazo rural. Então, acredito que nesse caso vai ser prejudicial. Por quê? Não, só a mulher teve um aumento de contribuição e o homem não? Por quê? Aí eu não... Como advogada, você tem o que a dizer? Por que você acredita que tenha sido estendido esse tempo só para a mulher? Talvez, porque nós temos também... Quando a gente pensa em trabalhador rural, a gente não pode pensar só no campo. A gente tem que colocar eles na agricultura, pesca. Então, talvez as atividades da mulher relacionada à atividade rural seja diferenciada do que um homem. Então, talvez por isso se estendeu em relação ao tempo de contribuição. Perfeito. Eu gostaria de ouvir sobre essa posição da advogada. Primeiro, o Marcos Roberto Flor. Vamos primeiro com o Rafael, né? O Rafael Schmidt Valdez, que é professor de Direito Previdenciário. O senhor ouviu a colocação? Quer dizer, só a mulher agricultora foi a mais prejudicada nessa história aí? Veja bem, o que acontece? Não só na aposentadoria rural, mas também na aposentadoria urbana, há uma lógica do governo federal, tá? De que os sexos devem ter equiparação qualitativa e quantitativa. Então, tanto é que inicialmente a reforma no regime geral, né, sobre mulher e homem, estabeleceu 65 anos para ambos os sexos, né? E essa lógica o governo federal também leva para as pessoas oriundas da agricultura, em que hoje o homem se aposenta com 60 e a mulher com 55, ok? Então, o que eu entendi ali do áudio? E aí é bom explicar. É que, na verdade, a mulher está tendo, abre aspas, esse prejuízo, tá, dessa regra de transição, porque ela tem que chegar até os 60 na idade do homem. Não se está mexendo na idade do homem. Você está mexendo na idade da mulher. É quase como se fosse a alteração na aposentadoria dentro do regime geral, na aposentadoria urbana. Porque hoje a aposentadoria por idade é 65 anos homem, 60 mulher. Lá por tempo de contribuição se tem idade mínima, só na proporcional 53 e 48. E todo mundo está sendo elevado para 65. Então, se a gente for levar em conta tão somente uma aposentadoria por idade, teria o mesmo reflexo que a ouvinte nos trouxe agora no áudio, entendeu? Então, não é que a mulher está tendo um prejuízo porque o homem não está tendo, é porque o homem já tinha isso antes. Mas eu gostaria de deixar esclarecido que, levando em conta, inclusive, um princípio do direito, que é o princípio da igualdade, né? Eu não consigo ver com muitos bons olhos essa equiparação de idade entre ambos os sexos. E vou dizer por quê. Eu concordo que hoje a mulher tem um espaço realmente muito grande dentro do mercado de trabalho. Mas a gente não tem como dizer que a mulher ainda tem o mesmo espaço do homem, infelizmente. Né? E eu acho que as mulheres estão fazendo de tudo para isso. Né? Prova disso é nas aulas de graduação e de pós-graduação. Hoje a maioria do público é o público feminino. Tá? Mas nós não podemos entender que em 91, quando veio a Lei 8.213, até os dias atuais, isso mudou de forma tá igualitária, porque não está. Então, a gente tratando a mulher da mesma forma que o homem, trazendo 65, agora 62 para a mulher, né? O que eu não vejo muita diferença. Tá? Bem como essa equiparação no trabalho da roça, da agricultura, ferir o princípio da igualdade. Porque o princípio da igualdade não é tratar todas as pessoas de mesma forma, e sim respeitar as desigualdades entre elas. Então, sobre a mulher do campo, eu tenho uma avó que nasceu e se criou e faleceu no campo, e um avô também. Tá? A gente sabe que o marido ele sai para fazer as lides rurais, a mulher, além de fazer as prendas de casa, ainda levava o lanche para as pessoas que estão na agricultura e ajudava na agricultura também.
tá? Talvez o trabalho da mulher não seja de forma habitual e permanente tão pesado quanto o do homem, mas se for levar em conta a questão quantitativa de trabalho, ela tem um trabalho tão grande ou até maior do que o homem. Então, é correto a gente trazer os mesmos direitos de forma qualitativa e quantitativa entre ambos? Agora, na minha opinião, não é. Talvez daqui a 10 anos, tomara que daqui a 10 anos a gente possa fazer isso, mas hoje ainda não é. A situação está melhor do que há 20 anos atrás? Claro que está. Eu não vou dizer para vocês que a mulher hoje está tão reprimida quanto há 20 anos atrás, mas ela ainda infelizmente não chegou às oportunidades que o homem tem, e tanto em qualquer profissão. É só, e aliás, não só em correlação à colocação no mercado de trabalho, sim a remuneração também. Então veja bem, pega um homem e uma mulher em multinacional, que tem 2 cargos de direção. Infelizmente, na grande maioria dos casos que a gente vê, isso é uma regra, o homem tem um valor maior. Então, não tem como a gente instituir mesmo as regras de concessão para ambos os sexos nesse momento. Talvez, tá, a gente mexer um pouco, e eu acho que isso seria saudável, porque realmente as coisas mudaram de 91 para cá. Agora, trazer as mesmas regras realmente não seria saudável. Mas só complementando a resposta ali do nosso ouvinte, não é que o homem não está sendo mexido, né? É porque eles querem equiparar os direitos do homem à mulher e estão estagnando em 60 anos, que já é a idade do homem, entendeu? E para isso a mulher acaba pagando uma regra de transição para chegar aos 60 anos. Isso. Sob a ótica do INSS, Marcos, qual é que é o pensamento? O que você vê lá dentro, tecnicamente falando? Bom, tecnicamente é aquilo, a gente atua para dar o direito ao segurado àquele que tem direito e tentar colocar na cabeça dele de que a reforma da Previdência é necessária. Pelo menos eu tento fazer isso de uma maneira geral. A maioria dos servidores, assim como aqui a gente tem divergência de pensamento, na agência do INSS também tem uns servidores que acabam sabendo pouco menos do que deveria saber e acaba passando a informação errada. Mas de uma maneira geral, essas mudanças que estão por vir, que a gente não sabe exatamente ainda porque não foram aprovadas, é que acabam atrapalhando realmente o conceito dos segurados de uma maneira geral, se eles têm ou não aquele direito. Então, hoje, se tu for lá no INSS, não, mas quem foi que disse que não tem direito? Tem direito sim. Não, mas é que na televisão fala que vai mudar. Falei, não, fala que vai mudar, mas não mudou. Então, se tu tens dúvida, vá no INSS. O INSS, entre aspas, seria o melhor local para se buscar a informação. Claro, tem os advogados, tem várias outras entidades que podem dar a mesma informação. O INSS é onde está o foco da informação. Lá, entre aspas, todo servidor deveria saber exatamente aquilo que está ali, está sendo pago para dar informação para o servidor, para o segurado. Então, nesse sentido, é complicado. Para nós, servidores do INSS, é complicado porque a gente está com... Se atravessa tanta coisa, tanta informação, por exemplo, um diz que é contra, outro diz que é a favor, aí vai daquilo que o segurado escuta. Se o segurado escuta um que fala bem a favor, ele vai lá e diz, não, realmente, se não tiver a reforma, vai complicar para o outro. Se ele escuta um que fala bem dizendo que é contra, ele vai lá e dizendo que a gente é o bandido, que a gente está fazendo errado. Na verdade, a gente não tem culpa nenhuma. A gente só operacionaliza o sistema. Então, esse é o grande complicador para nós. Estamos ali no INSS, é tentar dar a melhor informação possível com a maior quantidade de segurados. Eu além de trabalhar no INSS, eu sou palestrante do INSS sobre Previdência. Então, eu procuro dar essa informação da melhor maneira possível. É claro que é difícil, porque a gente tem uma clientela um pouco menos instruída, né? Pelo menos a grande maioria, pessoal mais pobre, pessoal do campo, pessoal praticamente só trabalhou, nunca estudou, eles têm dificuldade. Isso, pessoal, na nossa região, o pessoal da pesca artesanal, da pesca industrial, que também são pessoal que não são pessoas que não têm instrução um pouco mais elevada, acaba indo pela conversa dos outros. Então, esse que é o grande problema, e a gente está lá realmente para tentar minimizar essa questão da falta de conhecimento do povo. Nós já estamos, claro que se a gente pudesse ficar aqui muito mais tempo nesse dia 1º de trabalho, dessas questões, especialmente da questão que querem introduzir no sistema previdenciário,
uma colocação a respeito? A doutora Ângela, da mulher no campo, né, doutora? Isso, eu gostaria de fazer uma colocação quanto ao trabalhador rural, porque uma das mudanças seria a forma de contribuição do trabalhador rural. Então, atualmente, ele contribui por meio, a pessoa vende algo e aí é descontado o valor da contribuição. Agora, com a reforma, seria uma alíquota diferenciada para cada membro da família. Então, cada membro da família vai precisar pagar um valor de previdência. E eu acredito que isso, além de não ajudar a previdência, porque vai ser uma alíquota muito pequena, vai prejudicar o trabalhador rural, porque, como nós sabemos, o trabalhador de regime de economia familiar é alguém hipossuficiente, alguém que não pode ser punido pelas fraudes que existem no INSS. Nós sabemos que realmente existe fraude quanto ao benefício rural, mas o trabalhador não pode ser punido por causa disso. Mesmo que a alíquota seja pequena, ele não vai conseguir pagar esse valor e, consequentemente, não vai conseguir se aposentar. Porque uma pessoa que não tem nem televisão em casa não vai saber que agora mudou tudo e ele vai precisar comprovar o tempo de contribuição e não mais com as notas de produtor, enfim. Então, eu acredito que isso era algo que eu gostaria de frisar. Os outros colegas, eu acredito que também gostariam de dar a sua opinião, mas a minha opinião a respeito disso seria que não poderia ter uma mudança quanto à contribuição do trabalhador rural. Inicialmente, porque não ajudaria a previdência e também porque essas pessoas não teriam condições de fazer as contribuições. Pois é, isso é o Olegário, é uma questão muito interessante, que eu digo assim, porque até às vezes existem pessoas que são induzidas a esse erro, né? Eu gosto de citar exemplos. Eu, quando criança, meu avô tinha fecularia lá em Londres, na família plantava mandioca e em algum determinado momento alguém disse assim, não, mas vai lá, consegue lá no sindicato uma declaração que você levava água lá depois dos 12 anos para se aposentar mais rápido. Eu disse, mas por que isso? Porque, né, não existe necessidade disso, né? A lei está aí para ser cumprida, tem que cumprir a lei. E as fraudes é que, de repente, né, acabam causando mais prejuízo ao INSS do que uma aposentadoria legal, né, Olegário? Veja bem, Elias, além desse contexto de fraude que a doutora Ângela aventou aí, nós temos algumas questões aqui que, com um pouco que se conversou sobre a Previdência Social, já nos colocam algumas perguntas muito fortes. Se a pessoa for permanecer como contribuinte, como trabalhador até os 65 anos de idade, se, como nós constatado que nós temos hoje aí um exército de jovens que não conseguem ascenderem ao mercado de trabalho, já vamos criar um conflito, porque o mais velho continua e o mais novo não vai conseguir entrar. Nós temos um problema estrutural aí a ser resolvido, né? No campo, a partir do momento que tu começa a tributar, tu começa a tirar os incentivos que tem, nós já temos um problema no campo. O êxodo rural é uma coisa que você vê em todas as periferias de cidade, né? As pessoas vindo embora porque não tem mais direito ao plantio seguro pelo Banco do Brasil, que como na tua época lá de Londres, tá? Que tinha toda aquela assistência, hoje não tem. Hoje o agricultor está levado ao segundo plano, ainda que é a pirâmide que mais contribui com a economia do Brasil. Nós temos algumas questões assim, que eu volto àquela minha fala inicial. O nosso problema é estrutural. Não adianta reformar a Previdência, não adianta fazer a reforma trabalhista, não adianta nada se nós não reformarmos, fazer uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma administrativa. As nossas repartições públicas estão inchadas, tá? Então nós precisamos de um novo modelo. Eu insisto nisso, queria abrir esse debate contigo, que eu sei do teu ativismo nesse sentido, nós já conversamos sobre isso. Eu vim aqui para debater a Previdência Social, mas sabendo que ela é o efeito. A reforma da Previdência ela é o efeito. A causa é a desestruturação que o nosso país vive. Perfeito. Olha, a gente com certeza gostaria de permanecer com vocês aqui um bom tempo, mas infelizmente o tempo
não nos permite que aconteça isso. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, mas ao mesmo tempo dizer que vamos conversar com vocês mais vezes, vamos procurá-los mais vezes e aproveitar essa disposição que vocês estão apresentando hoje aqui para que possamos discutir com a sociedade o que acontece. Se nós não conseguimos trazer tudo aquilo, a dúvida que a comunidade tem, mas pelo menos serve como até um princípio para que a própria comunidade, a própria sociedade, o nosso ouvinte também discute esses problemas. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer e gostaria de pedir para as considerações finais o Rafael Schmidt Valdez, que é professor de Direito Previdenciário. Rafael, por favor. Bem, queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando com vocês nesse dia tão especial, né, que é o dia 1º, que é o Dia do Trabalhador, falando sobre a exclusão de alguns direitos sociais. Dizer que realmente esse tema é de grande relevância dentro do nosso dia a dia, certo? As colocações feitas pelos nossos colegas aqui foram extremamente pertinentes, né? Aliás, a gente vê pontos de vista um pouco diferenciados, inclusive aqui. Então, isso é importante porque isso, na verdade, reflete aquilo que se leva, inclusive, lá em Brasília, né? Porque se em 4 pessoas, um ponto ou outro, há de divergência, imagina a nível nacional, né? E ao encontro daquilo que o Olegário falou, e aí, fazendo uma cópia de uma fala de um amigo meu, que é o Dr. Mauro, a reforma previdenciária ela começa em casa. Então, o nosso grande problema no Brasil, o nosso grande desafio é fazer uma reforma cultural. E quando a gente fala em reforma cultural, não é somente exigindo dos nossos representantes no governo, né, como deputados, senadores, que eles vão lá e façam a mágica por a gente. Não, é mudar em casa. Então, não adianta de nada a gente falar que não pode reformar, que não pode isso, não pode aquilo, se hoje uma as maiores classes de contribuintes individuais do país são sonegadoras. Então, não há o que a gente falar em não pode ter reforma, quando o empresário diz que vai ser ruim a reforma, ou é necessária a reforma trabalhista, quando se fala em sonegação. Então é o seguinte, a carga tributária é alta? É alta, está na lei. E se está na lei é porque nós otorgamos alguém para representar a gente para assinar a lei. Entendeu? O INSS não faz nada. O INSS simplesmente a autarquia federal, como o Marcos falou, executa. O INSS simplesmente cumpre aquilo que nós, enquanto cidadãos, otorgamos para alguém ir lá e dizer, não, realmente a lei está certa. Então é o seguinte, a nossa mudança começa em casa, é uma questão cultural. E isso é muito importante. E eu gostaria de realmente contar com o seu apoio, inclusive pelo ativismo ao qual o Olegário referenciou, de quem sabe tornarmos isso aqui algo mais relativamente frequente. Seria muito bacana, tanto para a sociedade, né, quanto para o público em geral. Muito bem. Obrigado. Legal. Valeu, obrigado também. Marcos Roberto Flores, servidor público do INSS. Agradecer a oportunidade, né? Parabenizar todos os trabalhadores pelo nosso dia e dizer que estarei sempre à disposição, né? Não em nome do INSS, mas em nome de quem pode, juntamente com outras pessoas, nossos colegas, e principalmente aqui esses que estão presentes, a dar informação de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais concreta, né, para os nossos ouvintes. Perfeito. É isso aí. Doutor Olegário João da Silva, advogado. Elias, te agradecer a oportunidade, reiterar aqui a nossa disposição de vir debater qualquer assunto que você precisar. Perfeito. Doutora Ângela Volpato, também advogada. Eu gostaria de agradecer pelo convite, estou à disposição para próximos convites. E eu concordo com o Dr. Rafael quanto a reforma deve vir da própria casa, pois, como eu mencionei antes, se não ocorresse essas fraudes, pode ser que o benefício do trabalhador rural não seria mudado. Então, se na própria casa essa criança, esse adolescente for ensinado que ele deve fazer tudo corretamente, ele só deve pedir o benefício rural se ele realmente trabalhou na roça, isso poderia ser diferente. E isso não só para o benefício rural, como para todos os outros, que nós sabemos que muitas pessoas vão até o INSS requerer o benefício sem ter o direito. Agradeço, uma boa tarde, um bom dia e um feliz dia do trabalhador para todos.